Hoje a gente vai começar, né, a falar sobre amostras biológicas e a gente vai conceituar para vocês o que significa amostras biológicas dentro do nosso laboratório e vai dar exemplos, né, do que a gente mais utiliza para vocês, os protocolos que a gente utiliza, os critérios de rejeição que nós devemos adotar para aceitar ou não uma amostra e o que a gente vai analisar nessas amostras. Aqui, o nosso objetivo não é ver como que vai ser triado as amostras, quais os exames que a gente vai fazer, apesar de que alguma coisa eu vou falar com vocês, mas o nosso objetivo, a princípio, é falar somente sobre a coleta, tudo bem? Vamos seguir a respeito deste assunto. Então, o que é uma amostra biológica? A amostra biológica é todo aquele material que eu vou coletar para o meu paciente, a fim de fazer um exame para diagnóstico, para pesquisa, investigação, algum tratamento que esse paciente possa vir a ter, tá bom? Pode ser uma secreção, pode ser um fluido, um tecido, um pedaço de osso, pode ser um paciente internado, às vezes a gente utiliza como amostras biológicas com catéter, já chegou amostras biológicas para a gente, pedaço de osso, dente, às vezes pedaço de, como que fala, gente, lente de contato, então tudo isso a gente utiliza como amostra biológica para investigar o paciente, tudo bem? Para a gente saber o que está acontecendo com aquele paciente. Então, aqui, ó, a amostra pode ser fezes, pode ser urina, os líquidos corporais, então a gente tem líquido pleural, vômito, muitas vezes, líquido amniótico, escarro, uretra, tudo isso é muito comum aparecer no laboratório para a gente analisar, tá? Aqui a gente vai analisar os principais, tá bom? Então, aqui, ó, o primeiro que eu tenho aqui para vocês é um escarro purulento, um escarro sanguinolento, geralmente é paciente que tem tuberculose, um escarro normal, a gente vai fazer, utiliza muito esse material aqui lá na bacteriologia, no setor de bacteriologia. Então, a gente tem as fezes, a urina, secreção de orofaringe, sangue, esperma, líquor. Então, nem todos esses materiais aqui vocês vão coletar propriamente, mas muitos desses aqui, ó, por exemplo, escarro, esperma, fezes, urina, vocês têm que orientar o paciente de vocês a coletar. Então, vocês também têm essa responsabilidade, porque se vocês não souberem orientar e passar essa informação para o paciente, ele vai coletar de forma errada. Por exemplo, no escarro, muitas vezes o paciente coleta cuspe, e aí essa amostra vai ser analisada de forma errada. Líquor, por exemplo, não é a gente que coleta, quem coleta é o médico, mas você tem que saber os critérios de rejeição, porque senão, se você receber qualquer amostra, se simplesmente chegar uma amostra num potinho com o nome de um paciente e você aceitar, se você não entender que aquilo ali existe critérios de rejeição, vou fazendo qualquer coisa. Se eu quiser colocar uma água dentro de um pote, numa temperatura quente, te entregar e você julgar que aquilo ali é uma amostra, você vai estar entregando um resultado falso para o seu médico, para o paciente. Então, mesmo que você não participe ativamente da coleta, você tem que entender os critérios e as orientações que você deve passar para o seu paciente. E é isso que a gente vai falar a partir de agora para vocês, tá bom? Uma coisa Desculpa. Uma coisa que é importante vocês entenderem é que o laboratório ele é dividido em fases, em 3 fases principais, fases pré-analítica, fases analítica e fase pós-analítica. Então, o que é fase pré-analítica? Analítica vem de análise, né? A análise é aquilo que vai estar acontecendo com a amostra do meu paciente. Então, ou seja, vamos pensar junto aqui. O paciente, ele quer investigar se ele tem diabetes, né? O paciente está lá com suspeito, o médico manda o João lá coletar o sangue,
para ver se ele tem diabetes. E aí ele vai falar, ó, seu João, eu quero que você faça um jejum de 12 horas e amanhã você vai lá no laboratório coletar o seu sangue. Então, ó, o jejum do meu paciente, né? O jejum do meu paciente, ele ir no meu laboratório, ele ser cadastrado corretamente com o nome dele, com a idade dele, com o uso dos medicamentos que ele faz, ele ser cadastrado com o nome correto dele, ele ser coletado correta, no tubo correto, na temperatura, o sangue dele ser armazenado correto, na temperatura correta, tudo isso a gente chama de fase pré-analítica. Esse sangue chega lá na minha bancada, dentro do meu equipamento, pronto para eu analisar, colocar o meu agente, pegar e ver se esse paciente realmente tem diabetes, a gente chama de fase analítica. E fase pós-analítica é o meu laudo, eu entregando, eu assinando e entregando para o médico, e o médico passando o resultado para esse paciente. Então, o laboratório, ele é dividido nessas três fases, pré-analítica, pós-analítica e analítica. Então, qual fase que vocês acham que tem mais chance de dar errado? A fase pré-analítica, analítica ou pós-analítica? A fase pré-analítica é a fase que eu tenho mais chances de ter erro, porque pensa bem, eu tenho que ter certeza que meu paciente fez jejum, eu tenho que ter certeza que meu paciente de todos os medicamentos, eu tenho que ter certeza que quem cadastrou o paciente correto, certeza que quem cadastrou lembrou de perguntar se ele fez jejum, que ele cadastrou todos os medicamentos que esse paciente tomou. Quem coletou tem que ter coletado do paciente correto, tem que ter coletado a quantidade de sangue correta, tem que ter coletado no tubo correto, tem que ter levado esse centrifugado no tempo correto, ter colocado na geladeira no tempo correto. Então, olha tanto de fases, o tanto de coisas que podem falhar e que, caso ocorra uma falha, vai gerar falha na parte analítica e pós-analítica. Então, a gente fala que 70% dos erros do laboratório estão na fase pré-analíticas. Então, coleta, aonde? É isso que a gente tem que entender nesse momento. A gente não vai estudar todas as fases neste momento, mas a gente tem que entender que coleta, eu saber os tubos corretos, a quantidade de sangue correta, a veia correta, quanto eu vou o nome do meu paciente, né? Eu etiquetar o meu tubo corretamente, eu trocar a amostra do meu paciente, impactando que se eu errar, eu faço o exame errado do paciente. E é muito comum, muito comum, muito comum. Não é comum, não sei se a palavra certa seria essa, mas já acontece muito da gente trocar, de alguns laboratórios trocar o nome do paciente, porque esqueceu de colocar o nome no tubo, ou porque abreviou o tubo, ou porque deixou para colocar o nome depois, ou porque trocou a cor do tubo, a ordem dos tubos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase aqui. Tudo bem? A primeira amostra que a gente vai estudar vai ser o sangue, tá? Então, a gente vai estudar tudo que a gente precisa estudar sobre o sangue e depois a gente vai começar a estudar sobre fezes, urina, líquor não, como é que fala? Linfa, aí as secreções e por assim em diante, por ordem de mais comum dentro do laboratório. Sobre o sangue, o que a gente tem que saber, né? Que o sangue é um tecido que você já sabe, ele é produzido no interior dos ossos longos e chatos, isso dentro de um adulto, mas dentro de crianças, né, e principalmente durante a gestação, ele vai ser produzido pelo saco uterino, pelo baço, pelo fígado. Por quê? Porque
No primeiro trimestre de gestação, a criança não tem osso. Então, o primeiro órgão hematopoético é quem? É o saco uterino, o baço e o fígado. E depois vem os ossos longos e chatos, né? Nos adultos. Então, se cair numa prova, o que é? Quais os órgãos hematopoéticos, a gente tem que lembrar que o saco uterino é órgão hematopoético, é o que fazem a nossa hematopoese. O que é hematopoese? É a produção de sangue, que a gente pode confundir com hematose, que é lá da respiração do sistema respiratório, que é a troca gasosa que acontece nos alvéolos. Hematose, troca gasosa que acontece nos alvéolos. Hematopoese, produção de células no nosso, na nossa medula óssea, né? Nosso sangue. Então, quais são os nossos órgãos hematopoéticos? Saco uterino, baço e fígado, né? Nas crianças, em especial, né, durante a nossa gestação, e depois os adultos ficam responsáveis apenas os ossos longos e chatos. Mas dentro dos ossos longos e chatos, quem é responsável pela produção de sangue? A nossa medula. A gente tem quantas medulas? Duas. Uma vermelha e amarela. Quem faz a produção de sangue é a medula vermelha, né? A medula, né, vermelha, que vai fazer a produção do nosso sangue. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, gente, dentro, né, o nosso osso é um tecido vivo que tem capilares sanguíneos que passam por eles, então é um tecido irrigado. Então, nosso osso ele é um tecido irrigado que tem sangue que passa por ele. Então, tá vendo? Tudo isso que você tá vendo é a nossa medula vermelha que vai produzir o nosso plasma, produzir as células brancas, vai produzir as hemácias, e através desses capilares que irrigam aqui, ó, os nossos ossos, esse sangue vai cair na nossa corrente circulatória. E a nossa corrente circulatória, a gente sabe que é o quê? O nosso sistema circulatório ele é um sistema fechado. Dos nossos capilares vai cair para onde? Para as nossas veias, e das veias vai cair para a artéria e vai cair tanto no sistema, na circulação pulmonar, na circulação fechada, aberta, tudo aquilo que vocês viram ontem. Aqui, nesse momento, a gente não vai discutir a produção, a cadeia de produção celular, a célula mieloide, linfóide, blasto, célula jovem, células maduras, não. Isso vocês vão ver lá em hematologia. Hoje, a gente precisa apenas entender que a nossa medula óssea produz as células vermelhas, brancas, plaquetas e nosso plasma. Tá? Uma foto aqui para vocês verem, né? Que os capilares eles estão saindo de dentro do osso e que vão irrigar para a nossa circulação. Então, quem é o componente do nosso sangue? Os glóbulos vermelhos são as plaquetas. Tá bom, gente? Depois vocês leem com calma o slide. Eu estou passando porque rápido, porque senão fica muito longo eu falando. Depois eu vou mandar esse slide em PDF, aí vocês leem com calma, tá bom? Mas é porque se eu ler tudo junto com vocês, esse slide vai ficar aí 1 hora, 2 horas eu falando. Então, os glóbulos vermelhos, gente, quem é o glóbulo vermelho? Ele pode ser chamado de hemácia, eritrócito. Então, aqui, ó, é uma imagem de como que a gente vai ver lá na hematologia, essas célulazinhas aqui, ó, meio rosadas, tá? Dependendo do corante. E aqui é uma imagem em 3D que a gente está vendo. As hemácias, ou os glóbulos vermelhos, ou os eritrócitos, é tudo sinônimo, elas são anucleadas. O que é anucleadas? A vem de ausência de núcleo. O glóbulo vermelho ele não tem núcleo. Hemácia não tem núcleo.
ela tem uma vida média de 120 dias, ou seja, a partir do momento que ela saiu da medula óssea, ela fica na nossa corrente sanguínea durante 120 dias, e depois ela é destruída ali no nosso baço. Então, todos os dias, células são produzidas na medula óssea que cai na corrente sanguínea, como também todos os dias, células são destruídas no nosso fígado, no nosso baço. Então, todos os dias eu tenho produção e destruição de glóbulos vermelhos. Forma bicôncava, né, e contém um pigmento vermelho. Que pigmento é esse? A hemoglobina, que é responsável por constituir ali o meu, que é responsável pela anemia, pela nossa energia, pela respiração, pelo nutriente, pela, né, respiração também, pela oxigenação do meu sangue. Outra célula que é constituída do meu sangue é o leucócito ou glóbulo branco, é o quê? São as minhas células de defesa. O que é célula de defesa? São células do meu sistema imunológico, né? Que vão me dar, que vão fazer parte do meu sistema imune. São bem maiores que as hemácias. Ai, eu deixo muito grande, peraí. São bem maiores que as hemácias e os glóbulos brancos possuem núcleos. Então, aqui, ó, é a hemácia, tá vendo ela mata, e essas todas aqui, ó, são os meus glóbulos brancos. E os meus glóbulos brancos, eles são subdivididos em 5. Eu tenho linfócito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito, tá? Que no nosso caso, que a gente só vai estudar isso lá em hematologia, tá bom? Plaquetas, tá? As plaquetas são esses pontinhos que vocês estão vendo. Então, ó, a hemácia tá aqui e as plaquetas são esses pontinhos, tá vendo? Ó, são fragmentos da minha medula óssea. Plaqueta significa trombócito, é um fragmento. Plaqueta não é célula, não tem núcleo, não tem nada, ela é um fragmento, é um pedaço. Por isso que fica esses pontinhos da minha medula óssea, tá? E ela é responsável pelo quê? Pela coagulação sanguínea, tá bom? Então, toda vez que eu tratamento, um corte, qualquer coisa, essas plaquetas vão fazer o meu tampão e vão fazer com que eu pare de sangrar ali naquele local onde eu me machuquei. Então, aqui tem o resumo para vocês. E vamos lá. Meu sangue, a gente divide ele em duas partes. A parte líquida e a parte sólida. A parte líquida, né? A gente falou aqui, ó, a gente falou de três componentes até agora: plaqueta, hemácias e plaqueta, hemácia e glóbulos brancos. Isso são células. Então, essa é uma parte sólida do meu sangue, é a parte celular. São células e é a parte sólida e celular do meu sangue. Então, corresponde ali ao 45% do meu sangue. Mas o meu sangue não é líquido, não é fluido. A outra parte é o quê? Que parte é essa que sobrou? É a parte acelular ou a parte líquida, que é o que então, gente? É o meu plasma sanguíneo, ok? Então, por que eu estou colocando aqui para vocês? Porque algumas provas, alguns textos, alguns exercícios falam assim, ó, a hemácia faz parte da porção celular, tá certo? A hemácia faz parte da porção sólida, tá certo? O plasma faz parte da porção acelular, porque não tem célula. Exato, o plasma não tem célula, o plasma é líquido, é água. Então, plasma é um líquido de cor amarelada que compõe cerca de 55% do volume do sangue. O que é o meu plasma? Ele é a água e o sódio, os nutrientes, as vitaminas que estão ali no meu sangue e ele é obtido ali no meu
no meu sangue quando eu faço a coleta. Então, olha só como que eu coloquei para vocês. Opa, desculpa. Esse aqui é um tubo que eu fiz a coleta, tá? Então, aqui, ó, é um tubo, assim que o sangue sai, né, do braço do meu paciente, é o sangue normal, todo homogeneizado, a gente chama de sangue total, que é as duas partes, celular e acelular, toda misturadinha, meu sangue homogêneo. E aqui, ó, uma hora, essa parte de células, ela mais pesada, ela desce, e a parte mais leve que de água sobe. Então, o plasma, ele corresponde geralmente a um volume maior, a 55% da fração do meu sangue. E os elementos figurados, as células do meu sangue, correspondem a 45%. Quem são os elementos figurados? Quem são as células do meu sangue? Plaquetas, hemácias e glóbulos brancos, tá? Que corresponde a 45%. Professor, eu preciso de decorar essa fração? Tá? Isso aqui cai muito em prova, é importante vocês saberem que eu tenho muito mais plasma do que, do que elementos figurados. Professora, tem paciente que tem menos plasma? Tenho. Se tem paciente que tem pouco plasma e muita célula, se eu tenho um paciente que tem pouco plasma e muita célula, o sangue dele é grosso. E aí, o que vai acontecer? Vai ter trombose, vai entupir as veias. Se eu tenho um paciente que tem muito plasma e pouquinha célula, ele tem um sangue muito ralo, ele vai ter muita hemorragia. Então, essa proporção, ela é fisiológica. Eu tenho que conhecer. Se mudar essa proporção muito, né, se essa proporção variar muito, é uma patologia desse paciente. Deixa eu me virar aqui de novo. Então, olha só, a composição, né, a primeira coisa que a gente falou aqui, ó, o plasma 35% e 45% de células dos elementos figurados. Deste plasma, o que eu tenho? O meu plasma é constituído de quê? Do meu plasma, porçãozinha amarela, essa porçãozinha amarela, 90% é água. Mas tem ali também sódio, potássio, cloreto, magnésio, vitaminas, hormônios, substâncias, nutrientes, gases e tudo mais, tá bom? E os meus elementos figurados estão aqui, ó. As hemácias eu tenho 4 milhões, células de defesa eu tenho 5 milhões, 5 mil, plaqueta eu tenho 2 milhões e meio, enfim, é isso. Deixa eu sair daqui do meio. Tô correndo, né, gente? Me desculpa, viu? É porque senão eu tô com medo desse vídeo ficar muito grande, mas se vocês não entenderem, depois eu falo tudo de novo para vocês. Vamos lá. A amostra de sangue, né? Quando eu coletar o sangue do meu paciente, eu posso obter 3 tipos de amostra. Assim que eu faço a coleta do sangue do braço do meu paciente, eu posso obter 3 tipos de amostra depois que eu fizer a coleta. Eu posso obter o sangue total, que é aquele sangue todo homogeneizado, a parte celular e a parte líquida toda misturadinha. Eu posso fazer um processo onde eu separo o soro e a parte, né, das células, e eu também posso fazer um processo para separar essas células, e eu chamo uma parte de plasma e a outra de soro. Eu vou explicar para vocês como que isso funciona, tá? Vamos lá. O que é o sangue total? É o sangue que acabou de sair do braço do meu paciente, tá vendo? Ó, a parte ele está todo misturado, a parte líquida, o plasma está misturado com as células. É uma amostra de sangue
qualquer, arterial, capilar, venosa, tanto faz, onde tanto o plasma quanto as células estão misturadas e depois, para eu obter esse sangue, eu vou ter que ter um anticoagulante para que esse sangue, ele não se coagule. Lembra que a plaqueta, o objetivo da plaqueta, que a gente acabou de falar ali atrás, é fazer com que toda vez que eu me machucar, o meu sangue coagule. Então, se eu fizer uma coleta no meu braço, se eu fizer uma coleta no meu braço, o meu organismo não está entendendo que aquilo ali é uma coleta. Para ele, é uma lesão. Então, o que ele vai fazer? Opa, a Renata acabou de sofrer uma lesão no vaso. Vamos fazer um tampão plaquetário. Aquele sangue que saiu do meu braço, na hora ele vai se coagular. Né? Se cair um sangue ali do meu nariz, se cair um sangue e ficar muito tempo ali no chão, automaticamente todo mundo concorda que aquele sangue vai coagular mais cedo ou mais tarde. Então, quando eu faço a coleta no tubo, se eu não colocar um líquido que chama anticoagulante, anti é parar de coagular, aquele sangue uma hora dentro daquele vidro vai coagular. Então, dentro do vidro de coleta, eu tenho que colocar anticoagulante. Eu posso ter, então, sangue total, eu posso ter plasma. O que é plasma? É quando eu pego esse sangue que eu acabei de coletar, olha aqui, ó, sangue total. Dentro desse vidro eu coloquei um anticoagulante para que esse líquido, daqui a 2, 3, 4, 5, um mês, ele sempre, ele nunca se endureça, nunca coagule. Então, ele tem um anticoagulante, então, qualquer hora que eu mexer nele, ele vai estar líquido. Mas, para eu obter o plasma, deixar esse líquido muito preparado, essa porção celular, que é mais pesada, ela vai precipitar e o plasma vai subir. Eu posso obter o plasma por 2 métodos. Ou por deixar muito tempo na minha bancada parado e o plasma vai descer mais cedo ou mais tarde, ou eu coloco na centrífuga e ele vai girar, forçando essas células descerem, precipitarem e o plasma subir, tá bom? Então, o plasma, o que é? Essa parte amarelinha aqui. No caso, a gente usa uma centrífuga e força as células descerem, que são mais pesadas, e o plasma subir. Então, o que é o plasma? É um fluido sobrenadante, porque está em cima, obtido num vidro com anticoagulante, para quê? Para que o meu sangue não coagule dentro do vidro, que pode ser obtido de forma espontânea. Se eu deixar parado 2 dias, se eu deixar parado 6 horas, ele vai precipitar, porque as células são mais pesadas, ou uma centrífuga, que aí eu uso 2 minutinhos eu obtenho esse plasma. Tudo bem? Então, olha só, aqui é o meu sangue total, com anticoagulante, e aqui, ó, é o meu plasma. Eu deixei ele parado, e olha só, as células desceram e o plasma ficou em cima, tá bom? O que tem no meu plasma? O meu plasma vai ter fatores de coagulação, vai ter a albumina, vai ter o fibrinogênio, vai ter a globulina, que são proteínas responsáveis pela coagulação, pelo meu sistema imune. Então, meu plasma, ele tem essas características, tá bom? Qual é a vantagem de eu trabalhar com plasma dentro do laboratório? A vantagem de eu trabalhar com plasma dentro do laboratório, de eu fazer qualquer dosagem, né, usar esse plasma para dosar qualquer analito dentro do laboratório, é que assim que eu termino a minha coleta, eu posso levar para a centrífuga e não preciso esperar. Coletei, homogenizo a amostra do meu paciente e já posso colocar na centrífuga imediatamente. É rapidinho.
Soro é um outro tipo de amostra. Como que funciona o soro? Eu também vou colocar a amostra de sangue no tubo do meu paciente. Aqui, ó, nesse tubo, eu não tenho anticoagulante. Não tenho anticoagulante. Então, o que vai acontecer se eu não tenho anticoagulante? O sangue aqui vai coagular. Se o sangue coagulou, o coágulo vai ficar aqui embaixo. O coágulo vai ficar embaixo. E em cima vai ficar o quê? Soro. Soro do paciente. Professora, mas eu olhando, para mim parece que é plasma. É a mesma cor. O plasma e o soro têm a mesma cor. O plasma e o soro têm a mesma cor. Você só sabe que é plasma e você só sabe que é soro porque você sabe que é plasma ou que é soro pelo tubo que você usou. Porque você pensa, eu quero obter soro, eu vou usar um tubo sem anticoagulante. Eu quero plasma, vou usar um tubo para obter plasma. Professora, como que eu vou saber isso? Eu vou decorar? Com o tempo, à medida que vocês forem trabalhando, isso vai se tornar automático, isso já sabe. E na hora que vocês forem fazer a coleta, já vai vir, ó, você precisa do tubo roxo, você precisa do tubo azul. Isso vocês não precisam de se preocupar, porque isso vai se tornar automático na vida de vocês, vai se tornar automático no cenário, porque todos os dias vocês vão fazer o mesmo processo. Então, o soro é um fluido que resta após uma centrifugação. Então, eu também preciso de usar a centrífuga, tá bom? Mas aqui, ó, eu não tenho anticoagulante. Então, nesse tubo, eu não vou ter anticoagulante. Se eu não tenho anticoagulante, o que, que vai acontecer? O sangue vai coagular. Gente, eu vou dar um pause e a gente continua. Eu vou postar um próximo vídeo para vocês, tá bom?